Bem-vindos à nossa parte 3, o final do nosso especial Semana Santa do Dom Podcast. Nós passamos aí por meditações profundas a respeito do Domingo de Ramos, dos dias menores ali, da segunda, da terça e da quarta-feira santa. Entramos no Tríduo Pascal, falando sobre a quinta-feira santa e a sexta-feira da Paixão. Foi na parte 2 um episódio muito profundo, de muitas contemplações, e agora finalmente a gente vai meditar e conversar sobre o ápice da nossa fé, que é a ressurreição do nosso Senhor, ali no Sábado Santo e no Domingo de Páscoa. Além disso, você conheceu as nossas obras, né? O mesmo sacrifício e São José ouviu, as duas obras que nós fizemos baseadas nas nossas orações pessoais, que nós decidimos dividir com você, essas duas devoções tão caras para a gente, a devoção a São José e, claro, a devoção à Sagrada Eucaristia. E você vai saber, diferente do quadro que nós estamos sorteando para os nossos 1000 inscritos, esses dois quadros você terá acesso através de... você pode comprar. Então, você não está disputando com ninguém. A parte boa é isso, né? Você pode ter na sua casa, independente de quais as condições. Você vai saber dos valores a partir do finalzinho do episódio. A gente vai revelar as condições, uma condição especial. Você vai saber do prazo dessas condições e também dos valores que você vai poder ter essas duas obras feitas com muito carinho, debaixo de muita oração, para que a gente consiga aí partilhar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa devoção com a sua, tá bom? Bem-vindos à parte 3, aproveite o episódio, medite sobre e curta. Até mais. Bem-vindos à nossa parte 3 do especial de Semana Santa do Dom Pod. Eu espero que você esteja aproveitando até aqui, que esteja sendo enriquecedor para você, que de fato esteja alimentando aí um pouco da sua vivência da Semana Santa. Eu espero que viva esses dias mais inteirados daquilo que está acontecendo na nossa liturgia, na nossa igreja, na nossa fé. E agora a gente vai mas a gente vai conversar sobre o Sábado Santo, que aparentemente Sábado de Aleluia não é exatamente a melhor denominação, né? E o Domingo de Páscoa. Então, começando pelo sábado, padre, o que a gente vivencia na fé no Sábado Santo, no sábado comumente conhecido como Sábado de Aleluia? O que acontece? Eu não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, eu falava da expectativa, acho que foi no segundo, né? Final do segundo. Então, a vigília, o termo vigília, o Adriano até no primeiro episódio leu o Salmo. O termo vigília é o termo que indica o aguardar de um novo dia. Então, está vigilante, está atento, está aguardando, está percebendo que o noivo chegará, né? Por isso que temos que estar com a candeia cheia de óleo e acesa. Muito bem, é aquela imagem do evangelista quando fala sobre a vinda do Senhor, como a chegada do noivo e a parábola das 10 virgens, né? As prudentes e as imprudentes, ou em algumas versões, as loucas. Pois bem, então a vigília se constitui, existem outras vigílias na igreja, mas a vigília da Páscoa se constitui na fala do doutor de Hipona, Santo Agostinho, como a vigília mãe de todas as outras vigílias. Porque se ela não existisse, não teriam sentido as outras, né? Se o Senhor não tivesse ressuscitado, como vai dizer São Paulo, se o Senhor não tivesse ressuscitado, seríamos o povo mais bobo dessa terra, né? Estaríamos celebrando o quê? Mas porque Ele ressuscitou e para nós Ele é o fiel da balança. Ele é a segurança de novos céus e nova terra, como vai dizer Isaías, também vai dizer Apocalipse. Então, vamos acreditar nisso. Então, a vigília, que é toda uma construção teológica, vamos já ver partes dela, ela pega grandemente a riqueza e a beleza da promessa,
colocada no Antigo Testamento, a Torá, e, sobretudo, retoma a passagem do Mar Vermelho, quando o povo sai do cativeiro do faraó, do Egito, e vai guiado por Moisés para os 40 anos de deserto até chegar na Terra Prometida. Aquele povo passa incólume, a pé enxuto, sem sequelas por aquela realidade. Por que a igreja faz isso? Para justamente nos fazer entender que tudo isso é uma pré-figuração. Tudo isso já é uma antecipação do que viria, que é essa noite na qual, no Senhor, vencemos as trevas da morte e chegamos ao raiar do dia, na aurora do novo dia, do primeiro dia da semana, o domingo, para a contemplação da ressurreição do Senhor. E aí os demais símbolos que vamos falar nesse episódio aqui. Então, em tese, é o estado vigilante da noiva com a chegada do noivo e que se desdobra com a palavra, sempre tendo a palavra de Deus, os sinais eucarísticos, um momento oportuno para os adultos serem batizados, receber a complementação dos sacramentos da iniciação cristã. Obviamente, pastoralmente, às vezes, tem algum adulto que é batizado em outra época, ou às vezes, já aconteceu um caso de uma menina que estava, isso numa paróquia lá na Indonésia, e a menina estava se preparando, mas só que ela passou num concurso, uma bolsa, em Portugal, né? Então ela teria que sair da Indonésia para Portugal. E aí, eu na paróquia lá, né, na Indonésia, ela, com o catequista, me apresentaram a situação, eu não poderia deixá-la sem ir batizar. Então, comuniquei ao bispo, no ato de comunhão com ele, fiz o batismo, crisma e eucaristia. Então, ela pôde ir a sua viagem, viver essa bolsa que ela recebeu, tendo a graça do sacramento. Então, essa é a noite que indica tudo isso e que culmina, obviamente, no domingo de Páscoa. Não sei se a Adriana quer. Diga. Dentro dessa a liturgia do sábado, ela é uma liturgia bem longa, bem comprida, né? Antes dele falar um pouco sobre isso, acho que ele vai falar bem. Acho, não tenho certeza. É a questão Receba! Na reforma litúrgica, que é um movimento que antecede o Vaticano II, né? Estou com um compêndio do Vaticano II. Era comumente chamado sábado como sábado do Aleluia, ou de Aleluia. Sim. Já, quando eu acho que deve ter alguma pergunta sobre Aleluia especificamente, eu quero falar um pouco, utilizando esse livro de uma oblata beneditina, Ivone Leite de Faria, quando ela toca, inclusive, Santo Atanásio e São Bento sobre a beleza do Aleluia. Muito bem. Com a reforma do Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica, sobretudo presente na Sacrosanto Concílio, o sábado de Aleluia é entendido como sábado santo, não mais como sábado de Aleluia. Santo nessa expectativa porque também é o dia do silêncio e o dia do aguardo, o dia de nos movermos para aquele que nos santifica. É um dia santificado, que antecede, então, em vigília, o domingo de Páscoa. Agora você manda bem. Então, você falava a respeito, Mateus, da questão da vigília, né? Acho que o primeiro rito do qual vale a pena um destaque é a questão do fogo, certo? Aqui nós estamos diante de um cenário de escuridão. A Assembleia se reúne ao cair da tarde, tradicionalmente, né? Mas aqui nós fazemos geralmente à noite, por volta das 20 horas. A Vigília Pascal, ela tem uma marca, para mim, especificamente, eu acho muito interessante, que você falava assim, mas a celebração é muito longa. Eu juro pra ti que eu nunca consegui medir a Vigília Pascal em horas. Te garanto. Assim como o espírito da liturgia da Vigília Pascal você não vai conseguir dizer a que hora da noite a ressurreição se deu.
Nenhum dos evangelistas sabe dizer se foi às 3 da manhã, às 4 da manhã, meia-noite. A gente não sabe. A gente só sabe que foi daquela vigília, naquela noite. Inclusive nós dizemos noite 1000 vezes feliz. Naquela noite tudo se tornou justificado. Todas as nossas culpas, todo o sacrifício que Jesus fez por elas, dando a sua vida na paixão, se torna justificado. Então, aquilo que parecia fracasso, Deus faz vitória. Entende? Então, o espírito da liturgia da Vigília Pascal é esse. Você se entrega. E com docilidade você nem vai desconfiar quantas horas se passaram ali. Os cristãos primitivos viravam à noite. E antes nem tinha todos os ritos que nós celebramos hoje. Eles viravam à noite memorando as palavras da lei, memorando as palavras da Torá. E nessa liturgia são nada mais nada menos que 9 leituras e 7 salmos. Então é uma liturgia bem longa. Mas eles passavam a noite inteira contando uns para os outros como que se deu a salvação. Para perpetuar a memória. É o que fazem os judeus frente ao Êxodo, a leitura do Êxodo, que é a passagem para o Mar Vermelho. Eles inserem as gerações nessa memória, é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. É por isso que nós batizamos nessa noite. Porque a gente contou para aqueles catecúmenos toda a história da fé. É por isso que a vigília se inicia num clima escuro, na noite da escuridão. Porque assim estavam aqueles que não eram batizados, aqueles que ainda não tinham recebido a luz da fé, a luz da ressurreição, que vem simbolizado numa humilde, porém enorme vela chamada Círio Pascal. Ele falou sobre quem não estava no batismo, porque um dos nomes do batismo era iluminação, né? Ou seja, é alguém que era iluminado. Estava nas trevas, iluminado. E também os apóstolos estavam com medo, fechados. Com a aparição do Senhor, começa a abrir e sair, e aí vem o mandato do Senhor. E aí a figura importante é o seguinte, olha, o sábado santo é um sábado de silêncio. E por ser um sábado de silêncio, a igreja se coloca à porta do sepulcro. É por isso que ela se inicia na escuridão. Então, quando ela se coloca na porta do sepulcro, vem aquele silêncio, literalmente o silêncio sepulcral, né? E o que acontece ali? A ideia é você se sente de fato dentro do túmulo, esperando a ressurreição. E a palavra túmulo, é nada mais nada menos do que mnemos. É a memória. O túmulo, a lápide que a gente deixa lá nos nossos cemitérios é que faz a memória daquele que foi ali enterrado. Então quando você se sente no túmulo ao entrar na vigília, ao chegar na vigília pascal, né? A experiência é essa, você está ali iniciando uma memória. Mas essa memória rapidamente passa para um novo sentimento diante da fogueira. Então, é a hora de abençoar o fogo novo, acender o Círio Pascal. Eu gosto de uma imagem que ficou gravada na minha cabeça numa das minhas Semanas Santas aí da vida. E essa imagem foi um dia que eu estava assistindo a celebração na catedral. E lá fizeram um fogo na porta de entrada e acenderam o Círio Pascal. Naturalmente é uma vela carregada de símbolos, certo? O alfa e o ômega, para vocês lembrarem, os 8 dias que o Padre Fábio falou lá no início do nosso primeiro episódio. Ele é o princípio, ele é o fim. A dedicação dos algarismos do ano para dizer que a ele o poder, a glória, a eternidade pelos séculos dos séculos. Senhor do tempo. As chagas, que é pelas suas santas chagas fomos salvos, fomos curados. Então são colocadas as 5 chagas, os 5 cravos de incenso com o formato da cruz no círio. Então toda essa simbologia vem coroada com a luz. E a luz, nesse patamar, ela rasga as trevas. Me perdoe o termo assim, arranhado, mas é porque é isso que ela faz mesmo. Quando o Círio Pascal adentra a igreja e o sacerdote proclama eis a luz de Cristo, a igreja está toda às escuras. E à medida que o círio vai passando, a luz vai iluminando. E quando você menos espera, a igreja está toda às claras. Então, assim, é a luz de Cristo que vai rasgando a escuridão. Como diz uma homilia anônima, né, do Dia das Horas nesse dia, o Cristo, pela sua morte, desceu à mansão dos mortos, para de lá resgatar todos aqueles que estavam esperando. Então imagina, se aqueles que vieram antes de Jesus estavam esperando aquele momento,
imagine aí você que está em casa, imagine nós, quanto não esperaremos por essa vigília, quanto não esperaremos para contar de novo essa história de fé que começa lá na liturgia da palavra com Gênesis capítulo 1, a criação, os 6 dias, sabe? O 7º dia Deus descansou, passa pela história de Moisés e do seu povo, a terceira leitura que não se pode omitir. Jamais. Não se pode omitir. Porque Seguida do seu pastoralmente salmo, você pode diminuir o número de leituras. Não deveríamos. Por qual razão? Que é um exercício, uma educação, você entender aquele contexto. E ele também falou isso, quanto mais tarde seria melhor, mas pastoralmente, dadas as circunstâncias que nós hoje estamos vivendo, tendemos a colocar no início da noite, não na tarde, às 18, 18h30. Nunca, exatamente, para poder ver esse rasgamento, esse rasgar, né? Sentir. Porque fazer de dia, os sentidos acabam não compreendendo, não absorvendo a beleza desse círio, que é uma vela. Muitos lugares é de cera de abelha, mas é uma vela muito cara, quando é de cera. E tem que ser uma cera virgem, feita para aquilo ali. Não é uma vela reaproveitada, só trocar uma letrinha, não. É uma nova confecção de algo novo para dizer que o Senhor renova todas as coisas. Círio esse que será o símbolo do ressuscitado. E por isso ficará aceso durante todos os 50 dias da Páscoa, até ser apagado solenemente em Pentecostes e reaceso todas as vezes que alguém for batizado. Por conta da iluminação. Por conta da iluminação. Então a luz faz parte, tem um patamar muito de ênfase dentro da liturgia da vigília pascal. E segue-se pelas leituras, né? Então as leituras é como colocar os ouvidos diante da fé. Aqui faço uma pausa para homenagear, literalmente, como o padre já falou, a expressão eu creio, nós cremos. Eu não creio sozinho. Qualquer um de nós que está aqui assistindo esse episódio, Padre Fábio, eu, Joveci, Mateus, todos nós que estamos aqui, nós recebemos a fé de alguém. Ela é sempre um tesouro recebido. Sempre. E o nome é tesouro. É sempre um tesouro recebido. Ninguém é descobridor. A ideia parece paradoxal. É estranho. Soa estranho. Um tesouro geralmente é algo que a gente escava e encontra. E é nosso. É meu. Eu vou proteger, eu vou usar, eu vou fazer alguma coisa. Na fé não é assim. O nosso tesouro da fé ele precisa ser repassado para fazer sentido. Olha que estranho. Ele cresce quando ele se divide. Na verdade, ele se multiplica, né? Ele se multiplica. E é assim que passa a luz das velas da vigília pascal. E é assim que nós colocamos os nossos ouvidos de escuta para aquelas 9 leituras. Que já é, diríamos, a segunda parte da vigília pascal. Que é muito fortemente uma herança judaica. E, obviamente, o uso da autoridade da igreja para nos ajudar pedagogicamente a entender que aquela herança encontra aquela promessa, aquela expectativa encontra seu cumprimento. Exatamente. Na ressurreição. Por isso que começam as leituras do Antigo Testamento, em especial do Êxodo, que não pode retirar, porque é de lá que vem a herança, e vai desenvolvendo até chegar a carta do apóstolo e também no Evangelho, que fala sobre a ressurreição do Senhor, ou seja, nos novos tempos. Se cumpriu o que os irmãos judeus esperaram e que nós, esperando, agora somos aqueles que contemplamos o cumprimento dela. Inclusive, antes desse anúncio solene da Páscoa, é preciso cantarmos o Aleluia. Aleluia. Agora é a hora de saber por que o sábado é de Aleluia. Exatamente. É digno. Mas ainda mesmo na liturgia da palavra, o Adriano trouxe ele até descobriu com o cabelo dele de Jesus, né? É muito importante. O texto bíblico, na realidade semita, de certa forma na realidade grega, não era para que nós a acompanhássemos, é para que nós a ouvíssemos. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Daí que muitos padres não gostam daquele jornalzinho, não tem nenhuma proibição de usá-lo. Tornemos claro que nós estamos no Ocidente, a perspectiva é outra, é mais sensível, é mais material. Eu, por exemplo, sou fruto
daquele jornalzinho das Paulo chamado O Domingo. Sim. Minha vida, se você quiser, é ali. Se quiser fazer uma arte gráfica, é O Domingo, minha vida. Aquilo ali eu acompanhava, etc e tal. E então o texto é o que ele falou. Ali, naquelas 9 leituras, que devem ser bem ensaiadas, os salmos, tudo, é para que nós ouçamos e possamos alimentar a nossa imaginação e vendo essa memória e, inclusive, decorar, que no fundo essa palavra decorar significa colocar de junto, decore ao coração. Não daquele decoreba que a gente tinha vergonha, tinha raiva, né? Não, decorar é trazer tudo aquilo para o coração. Bom, aí ele falou do aleluia, eu tenho que fazer aqui essa reflexão, o São Bento, na sua regra, o aleluia, ele oferece 5 capítulos da regra só sobre o aleluia. E o aleluia é uma aclamação que caracteriza a alegria sobrenatural de certos períodos e de certos ofícios. Que aí é sobretudo o aleluia dito da Páscoa até o Pentecostes, como Adriano falou. Depois entrará comumente no tempo comum, mas nesses tempos de Páscoa a Pentecostes, 50 dias, na visão de São Lucas, nós então damos ênfase ao aleluia. E aí Santo Atanásio dizia, o tempo de vigília de Páscoa até Pentecostes torna-se como um único grande domingo, o da ressurreição do Senhor. E ela então diz como era querido o aleluia, e nós deveríamos sentir como que sendo agredidos. Eu falava com a Letícia, minha cunhada, no carro, a igreja propositalmente nos retira o aleluia para que nós compreendamos que algo nos falta, que esse brado retumbante de alegria sobrenatural que é expressado no Halel, no aleluia. Então é uma agressão e que nós temos que trabalhar para voltar a tê-lo. E então a mãe nos oferece no sábado o aleluia. Que incrível, que incrível. Só um parênteses dentro dessa explicação, né? Que a nossa missão se chama Geração Aleluia, né? Olha aí. E aí durante esse tempo quaresmal, nós temos 7 anos de missão, e durante esse tempo quaresmal é um tempo que pra gente é sempre muito chocante, porque é quando de fato o nosso nome, digamos assim, né, ele fica calado. É quando o nosso nome ele fica guardado, abafado ali, abafado. E a nossa própria forma de manifestar nossa espiritualidade e tal. Nós não somos baderneiros, só pra vocês ficarem tranquilos, tudo certinho, litúrgico, bacana, tá tudo tranquilo. Não é barulho. Mas o quanto que isso providentemente gera em nós uma expectativa também, né? Ainda que por um motivo que vai amadurecendo com o tempo, como a gente estava meditando aqui, que cada quaresma, cada Semana Santa é um novo começo. Sempre novo, exatamente novo. E especificamente nessa quaresma, nós estamos vivendo um tempo quaresmal em que nós nos reunimos enquanto comunidade, que a gente está chamando de ascese quaresmal, né? Que é um tempo em que a gente nossas realidades de vida mudaram, não somos mais jovens, então pai, tem mãe, tem todo mundo morando longe, noivos, né? Noivos e tal. Então a realidade de nos juntar comunitariamente como jovens não faz mais sentido. Mas Deus ele inspira e continua incomodando esse espírito missionário, esse espírito de atividade. Então, nós nos juntamos para fazer esse esforço de continuar unidos em oração, para que ao final da quaresma, na Páscoa, a gente possa ter aí um novo contato com esse aleluia. Aqui o Senhor falando sobre esse esforço de até que de fato a gente consiga bradar, né, dar esse grito, ele ganha assim a minha quaresma desse ano já estava sendo diferente. Ela com esse episódio, com essa conversa, ela também ganha um up também muito maior para uma experiência que não deixa de ser a minha caminhada dentro da igreja. Também é a partir daqui.
E, caraca, que massa, que massa. E mais uma vez, na igreja, nada é por acaso. Nada é por acaso. Ela é mãe, ela é mestre. E não se esqueça, nós começamos com Halel. Lá naquele salmo em que nós cantamos, né, Hosana, filho de Davi. Aquele salmo fazia parte do Halel. O Halel é o conjunto de salmos ali entre o 113 e o 118, que eram os salmos entoados durante o período da Páscoa dos judeus. Então nós começamos a Semana Santa com Halel e vamos terminar com Halel. É muito incrível. Aí o Gilberto já vai conduzir a parte do domingo de Páscoa, e aí só pra gente fechar o sábado, tem uma devoção que eu sempre achei muito curiosa, que a gente pincelou na sexta-feira, e aqui no sábado parece que ela conclui-se assim o sentido dela, né? Que é a devoção de cobrir os santos, cobrir as imagens e tal, e a gente estava falando sobre a mansão dos montes. Uhum. Eu já recebi me ensinaram assim, aí eu queria esclarecer com vocês se é um entendimento correto dessa devoção. Me ensinaram que nesse período a igreja cobre os santos porque entende que quando Nosso Senhor está ali morto, não tinham santos. O mundo não tinham santos, porque os santos vêm com uma ressurreição, né? E por isso a igreja cobria as imagens, e por isso trazer esse sentido visual para aquilo que era o entendimento de fé. Esse entendimento dessa devoção, ele é um entendimento que a gente pode perpetuar, é um entendimento que a gente precisa ressignificar de alguma forma. Como é que a gente pode olhar para essa devoção em vista dessa ida do Nosso Senhor para a Mansão dos Montes? Olha, Mateus, eu acho que o primeiro parênteses que precisa ser feito é que o sábado não é um dia para cobrir. Ao contrário. Na esteira do que a gente já vem trazendo aqui nos episódios do Domcast, né? Sábado é o dia de descobrir. Nós cobrimos lá na quinta. No final da quinta-feira à noite, nós desnudamos a igreja, porque entendemos que na ausência de Jesus não há santidade. Afinal de contas, toda a santidade passa por ele. Inclusive Maria, certo? Até mesmo a passagem que o Padre Fábio citou, em que ela intercede pelo casamento lá nas bodas de Caná, ela não opera a graça por si, de per si, certo? Ela pede a Jesus. Então, se não há Jesus, a quem eles vão pedir a graça? Então, algumas comunidades, repito, esse não é um rito que acontece em todas. Algumas até optam por, às vezes, nem cobrir e simplesmente virar de costas os santos, né? É uma outra forma também. Vocês podem encontrar nas igrejas de vocês, por isso eu estou trazendo aqui. Mas a questão principal... Tem algumas que fazem toda a quaresma, sim, outros fazem na quinta, outros fazem no sábado antes de Ramos. Então, eu estou aqui tentando formatar uma resposta, mas realmente eu não estou me lembrando de alguma exigência, alguma normativa que tem que ser dia tal. Mas assim, vai. E aí, então o sábado, pelo que a gente está explorando aqui, o Padre Fábio trouxe muito bem a questão do aleluia. Então, esse grito que ficou guardado durante 40 dias, ele é liberado junto com o anúncio da ressurreição e com a volta de tudo que preenche a nossa vida. Então, todos os nossos santos retornam, as nossas luzes retornam, certo? Tudo que antes estava faltando e estava fazendo falta, você disse muito bem, né? Digo, olha, nosso grupo parece que fica calado, sufocado, fica roxo. É quaresma, né? Fica roxo. Sufocado. Então, quando chega no sábado santo, é hora de extravasar. Aí vem o branco, que é o transbordar, né? Que acompanha o batismo, que acompanha o casamento, que acompanha as ordenações, que acompanha vários momentos. Até mesmo formaturas. Tem muitas formaturas que são celebradas em branco. Então, assim, momentos de festa na nossa vida. E aqui é um ponto bacana, porque estamos diante da Vigília das Vigílias. E por estar na Vigília das Vigílias, entenda, é o ponto mais alto do ano litúrgico, certo? Nosso Senhor não foi diferente por ter nascido de uma virgem. Os deuses gregos também nasciam de mulheres. Mas a ressuscitar como ele fez, e por ser tão jovem, essa é a sua marca.
Aqui nós temos que dar um parênteses. Ele trouxe elementos de outras culturas e de outras religiões que tratam da tipificação de suas divindades também nascidas de mulher. Uhum. É o que ele colocou. Inclusive, na profecia de Isaías, alguns até falam que seriam uma espécie de intercâmbio com outras culturas de sua época. Agora, o fato de ter nascido de uma mãe virgem já é um fato extremamente novo. Que nós sabemos que, biologicamente falando, isso é impossível, né? Uma mulher gerar sozinha. Não tem como. Contudo, sem a participação humana, o Espírito vem, fecunda aquele ventre e coração virginais e o Senhor se encarna. Ela dá a carne e o sangue ao verbo. Não é verdade? Então, nesse sentido. Peço até desculpa pela má expressão. Não. Mas não o que eu precisa pedir desculpa, destacar... não. Não é preciso desculpa, não. Sabe por quê? É porque são elementos que trazem, que mostram a riqueza das coisas. Então, para não ficar confuso, o senhor tem total razão. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, assim, encarnação e ressurreição têm valores bem distintos. Era isso que eu queria colocar. A encarnação tem o seu valor. O mistério da encarnação tem a sua dignidade. E é expressa pelo Natal, que inclusive ganha um tempo de preparação para coroá-lo, o advento, né? Mas não se compara com a dignidade da Páscoa. Porque a Páscoa é o acontecimento fundamental. É a partir dela que a fé ganha todo um significado. Se ele não ressuscita, seríamos bobos. Justamente. Inclusive falam que os panos da manjedoura são a prefiguração dos panos do sepulcro vazio. E aí... Bom, mas eu também quero usar a palavra dele. Eu não estava corrigindo ele, não. Ele usou muito bem. Na Sexta Santa, a igreja está desnuda. A noiva está desnuda, despida. Está desalentada. No Sábado Santo, ela se reveste de ricos brocados e ouros de Ofir. Então ela toda assim feita. Para quê? Para receber o noivo. Que é o Senhor. Rainha Esther. O rei vencedor vitorioso. Outra coisa com relação às imagens, por isso que eu estou aqui, eu fico devendo, tá bom. Se tem alguma normativa, alguma coisa, eu não me lembro. Mas há também o fator estético, novamente, entre sua área, que é das artes gráficas. Há também um ensinamento de que todos os elementos que podem tirar sua atenção, estéticos, plásticos, deverão ser cobertos, de modo que o seu olhar, seus sentidos estejam voltados para aquele elemento único e central. E depois que isso se deu, aí sim, você recobre, porque as imagens, os elementos decorativos que existem na igreja, vai distinguir uma igreja de um bar, de um salão. Então, quando a pessoa entra e vê aqueles elementos decorativos, não, estou num lugar que é diferente, não é um bar, que não vai servir drink, nem martini, vai ser um lugar de oração. Então, a igreja retira aqueles elementos para se enfeitar e receber o noivo. E sobre o evangelho deste dia, né, é comum apresentar o relato da ressurreição. Há uma lição de um professor italiano, ele dizia assim, olha, ainda que alguém tivesse passado a noite todinha dentro do sepulcro, não teria visto o exato momento em que Cristo ressuscitou. Porque a ressurreição de Cristo trata-se da ressurreição de um corpo glorificado e não de um corpo biológico. Lógico que o nosso corpo é por completo, né? Mas na experiência da fé, aqueles que viram e testemunham depois, e aqui você lembra lá São Paulo dizendo assim, eu mesmo vi e recebi do Senhor. Eu mesmo recebi do Senhor aquilo que vos transmiti, né? Esse é o tema. Então, quando se diz assim, eu mesmo recebi, geograficamente não tinha como Paulo estar no mesmo lugar. Não tinha. Mas ele viu, e ele disse que viu. Então como interpretar isso? Ele disse que viu. Ora, a ressurreição ela se dá a partir de um corpo glorificado. E esse corpo glorificado de Deus é que se vai apresentar diante das testemunhas. Então, a palavra que nós vamos guardar a respeito do sábado e também vamos levar ao domingo e aos 50 dias da Páscoa é esta.
Se João nos acompanhou até aqui para nos fazer crer, é pelas testemunhas que nós vamos continuar a crer. Então, todos os domingos da Páscoa que vão retratar as aparições perante os discípulos, perante os discípulos de Emaús, perante as mulheres, né? Notadamente Maria Madalena. Então, todas essas aparições vão gerar em nós as testemunhas. E a fé se alimenta do testemunho. Não há falar, não se cogite aqui de que eu possa convencer você a acreditar. Por isso que João não fala em provas, ele fala em sinais. Das setas, são setas. São sinais para que nós creiamos. Isso é muito importante, porque a pessoa madura não necessita de provas. Ela crê, ela se lança. Blaise Pascal, né? É uma aposta, né? Eu me jogo, eu me lanço. Então, João tem esse cuidado. O ouvinte levado a crer não pode imaturamente ou infantilmente ficar exigindo provas sobre provas. Inclusive, as aparições não são sinais de que Deus está cedendo à nossa sede de prova. Não. As aparições são sinais da condescendência de Deus para com a nossa incredulidade. Então, ele nos ajuda a crer. Não precisaria, porque é dom, é fé que deu. Então, ou crer ou não crer. Mas como ele sabe quão limitados somos e quão cegos muitas vezes nos comportamos, ele vai nos ajudando. E continua nos ajudando com a graça e com os testemunhos de tantas pessoas que vão nos ajudar a crer cada vez mais. Até chegarmos à estatura, à profundidade e à envergadura do homem Cristo. Impressionante como Deus nos ama, né? Essa manifestação da ressurreição, de fato, para a nossa fé, é um gesto de carinho muito grande do nosso Senhor. E aí, como é que anda a sua crença? Como é que anda a sua fé a respeito da ressurreição? De fato, é uma verdade viva na sua alma, essa sentença de que Cristo ressuscitou? É importante meditar sobre isso, é importante pensar sobre essas coisas. Comenta aqui, curta esse episódio, compartilhe com as pessoas e comente aqui o que você está achando até aqui. Já tem transformado a sua visão sobre a Semana Santa? Como é que tem sido? Além disso, voltando às nossas obras, né? É apresentar para você as condições especiais dessas duas obras que você pode ter na sua casa, feitas com todo o amor e carinho do mundo, né? O mesmo sacrifício que São José ouviu. Essas obras vão estar disponíveis por um valor especial daqui de hoje, começando a partir do final desse episódio. A gente abre a nossa oferta e vai até o domingo seguinte à Páscoa, né? A 8ª de Páscoa. Nós vamos estar vendendo esses dois quadros em 3 formatos. É o formato 20x30, o formato 30x40 e o formato 40x60 centímetros. Esses 3 formatos você vai poder ter essas duas obras na sua casa e você pode ornar de acordo ali com o espaço que estiver disponível, certo? Apenas durante esses dias que eu falei para você, da quarta-feira até o domingo da 8ª de Páscoa, esses quadros vão estar por valores especiais e condições especiais. O quadro 20x30 vai estar pelo valor de R$ 25,00. O quadro 30x40 vai estar pelo valor de R$ 40,00. E o quadro 40x60 vai estar pelo valor de R$ 65,00. Apenas durante esses dias. O prazo final é até a 8ª de Páscoa. Então, aproveite esses dias para garantir essas obras com condições especiais, aumentar os símbolos devocionais que você terá aí na sua casa, que representam a sua fé, mas tão e mais importante do que isso, talvez, que traga uma memória viva e específica para você de que Deus é conosco, que nos ama e que São José, o nosso intercessor e patriarca, está aí intercedendo pelas nossas orações, intercedendo pelos nossos pedidos diante de Jesus, certo? Continue com o episódio da parte 3, aproveite essa oferta e eu espero que você possa ter essas obras na sua casa, tá bom?
Bom episódio. Durante a liturgia da Páscoa, né, o Evangelho, há uma imagem também que salta aos olhos. Quando eles chegam ao sepulcro, há 2 anjos, uma à cabeça, uma aos pés, certo? E essa figura, ela nos faz, ela coloca, ela separa, ela bota Jesus dentro da dinâmica em que se separa, tal como as águas do Mar Vermelho se separaram, para que o povo pudesse passar a pé enxuto e chegar à Terra Prometida. Jesus separa a crença do homem em Antigo e em Novo Testamento. Então, para que ele faça isso, e da maneira mais figurada possível, o evangelista nos coloca diante de um sepulcro, onde você tem um anjo na cabeça e um anjo aos pés. Essa imagem remonta à Arca da Aliança. É a Arca da Aliança. Então, o tesouro que antes estava lá dentro da Arca da Aliança, que era a prova de que Deus fez maravilhas por seu povo, o cetro de Moisés, o maná, né? E as tábuas da lei. Esses 3 elementos que eram a prova de que Deus operou maravilhas pelo povo, se fazem presentes no corpo de Cristo. Mas não no corpo morto, mas no corpo vivo. Certo? Então, a maravilha que Cristo faz por nós, a maravilha que Deus, o maior milagre que Deus opera por nós é justamente este, dá-nos a vida. E ao colocar Jesus na mesma posição que a Arca da Aliança, ele deixa ao crente, né? Deixa ao crente aquela situação de, olha, aqui é um novo patamar. Então, nasce-se de novo. É dali que brota a imagem do batismo. É por isso que a Vigília Pascal, aqui, até para a gente fechar esse raciocínio, é a celebração própria para batizar. Própria. Os primeiros cristãos já se valiam da Vigília Pascal. Era todo um ano de preparação, né, padre? Para que chegasse na Vigília Pascal e pudesse receber a graça do batismo. Então esse batismo ele vem de certa forma diferente um pouco dos ritos normais, especialmente por causa da bênção da água. Que a bênção da água no rito do batismo normal, às vezes ela é feita um pouco mais apressado, né? Às vezes até já tem a água benta lá na pia, mas na Vigília Pascal não. Tudo é novo. Porque tudo é novo. Tudo é novo. O pão é do dia, o vinho é do dia, a luz é do dia, as flores onde há o rito das flores são flores do dia, naturais, vivas, certo? Vida, tem que ter vida. E o batismo não podia ser diferente. Então a água também que é colocada naquele dia é água nova, é água que realmente remonta a uma vida nova e que vai fazer novas as vidas daquelas pessoas que se prepararam para receber aquele sacramento ali. E a nós compete contemplar a bênção das águas, que inclusive é um dos textos mais belos que a gente tem dentro da liturgia da Vigília Pascal, e vai falar das 7 águas, né? Inclusive a água que saiu do lado de Jesus no dia anterior, na sexta-feira, e que por meio daquela bênção, aquela água vai se tornar fonte de vida nova. Ora, o nosso corpo é feito de água. Nós somos 70% do corpo é feito de água. A água tem um sinal restaurador, a água tem um sinal limpante. Então, aquelas pessoas que renascem ali, elas nascem para uma vida nova, e eu gosto muito da figura, lá na Vermelha a gente tem o costume de, eles entram na porta, a Manuel chamava Porta Respeito, aquela porta de madeira que não é a porta principal da igreja, mas é aquela porta de madeira que tem recuada, né? Sim. E eu gosto de pensar aquela imagem, uma metáfora que o senhor já usou aqui, padre. É como se fosse, de fato, o útero colocando um novo filho no mundo. Quando uma pessoa que bate a porta da igreja pedindo o batismo, bate aquela porta e diz, eu quero o batismo, e aquelas portas se abrem, né? Então é como se fosse o útero que se abre, o útero da igreja abre para um novo filho que vai nascer. Essa figura ela tem assim, um relevo impressionante quando nós vemos que a Vigília Pascal é essa união da igreja de volta com o seu esposo. Daí porque a Eucaristia também tem toda uma solenidade. A gente reza normalmente sobre a oração eucarística primeira, que é o cânon romano, e que ao final culmina com a comunhão de volta. Você lembra qual foi o dia que a gente comungou? Do pão do dia? Lá na quinta, né? Na sexta a gente comunga com a reserva eucarística da quinta.
Mas pão do dia... Sábado de manhã, se houver necessidade pastorais, é A daquela reserva da da quinta. reserva. E só à noite, então, Só à novo. noite. Só Inclusive, à noite, né, novo. deveria-se, na sexta, esgotar a reserva. Uhum. Mas, obviamente, que cada caso é um caso. Mas, de modo que a gente tem que oferecer. Na verdade, todo domingo, a gente devemos Consumir. da missa do dia. Quando falta, por alguma razão muito grande, aí você pega da reserva eucarística. Mas não já pegar da reserva, não. É a Eucaristia do dia, sempre assim. Que incrível. E assim, então, só pra gente amarrar a chegada aqui, né? Dentro do nosso episódio, do nosso domingo de Páscoa, né? Eu acredito que já se foi até respondido, né? Mas pra gente contextualizar, Padre, olhando pro domingo de Páscoa, né? A gente sempre enxerga o domingo como o ápice, né? O momento ápice da nossa fé cristã. Como que a gente pode contextualizar essa certeza, né? Do domingo sendo o ápice da nossa fé? Os textos sagrados dos 4 evangelhos do evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, são muito precisos, muito explícitos, de que o Senhor, ele ressuscita na madrugada do primeiro dia da semana. Eu tive a experiência em Israel, nós estávamos indo para Belém no domingo, um engarrafamento. Aí eu perguntei à guia, nossa, mas todo mundo vai para Belém? Não, padre, estão indo para o trabalho. Trabalhando? Padre, hoje é o primeiro dia da semana. Sabe qual é? Aí porque para nós o domingo é o dia do descanso. Nós culturalmente já sabemos que, embora hoje o povo já sextou, né? Então, mas domingo é o dia que você realmente não vê grandes trânsitos da rua. Então, o que acontece com o domingo de Páscoa? O Senhor marca o território. O Senhor diz que é o domingo, que os primeiros cristãos vão logo entender isso. Todas as aparições do Senhor serão, sobretudo aos apóstolos, serão no domingo, as portas fechadas, ele entra, etc. E a igreja foi compreendendo que isso não quer rejeitar o sábado, mas ao contrário. O sábado encontra a sua plenitude, a sua razão, que é o domingo. Então, o domingo da Páscoa marca o que será a vida do cristão, onde todo domingo será a Páscoa semanal. Será o momento de vermos o sofrimento, a paixão, né? A morte e a ressurreição, atualizar o sacrifício, trazer a semana vivida, depositar no altar com a oração da coleta, oferecer o sacrifício ao Pai, que é o Filho, e dali receber a fonte. A Sacrosanto Concílio diz isso, né? Fonte e ápice. Fonte e ápice, né? Então, a semana, o ápice é o domingo, daria a fonte para a nova semana, e aí a nossa vida vai sendo marcado com essa dinâmica com relação ao domingo, e não mais o sábado. Não porque o sábado não tem a sua importância e seu valor, mas porque nós cremos pela força maior da ressurreição, que agora o sábado encontrou a sua plenitude, e por isso então vivenciamos o domingo, Dies Domini, dia do Senhor. Uma vez eu ouvi, eu não lembro de quem, muito menos aonde, mas acho que foi na Grécia. Mas eu lembro alguém falando para mim sobre na ressurreição, né? O sacrário se abrir não para Jesus sair. E aí quando ele falava do corpo glorioso, né? Não sei se é certo, por isso tô colocando aqui, né? Que o sacrário ele não se abriu para Jesus sair, porque ele não precisava que se abrisse para que ele saísse, mas se abre para que a gente entre no mistério de Cristo, da ressurreição. O sacrário, o sepulcro, há algumas teses científicas, cientistas, né, que dizem, a partir do Sudário de Turim, que é o Santo Sudário, que, ao que tudo indica, realmente é contemporâneo do Senhor, a igreja nunca fechou a questão, né? Também nunca se abalou. Inclusive o Papa Bento XVI esteve, João Paulo II esteve, não sei se o Papa Francisco já esteve enquanto Papa lá. Mas para dizer que, segundo os cientistas, a imagem que está gravada no
no sudário, não é uma imagem que foi pintada, mas como um facho de luz que atravessa e deixa marcas. Da mesma forma, a compreensão da pedra rolada, né? Se ninguém... Ela é rolada de dentro para fora. Então é a força da ressurreição que faz rolar aquela pedra, ou seja, não há para a ressurreição impedimento. Nem a morte. Nem a morte. E aí o Senhor sai vitorioso, glorioso. Que incrível. E assim, na certeza de que Cristo vive, né? Na certeza E é que o nós Senhor. temos, e é o Senhor. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando, um pouco chato, né? Tipo, essa certeza aí de tanto a gente falar sobre Cristo vive, e depois de 21 séculos, né? Que a gente repete. Por que não seria, Adriano, antiquado a gente falar, né? Cristo vive. Eu já disse algumas vezes aqui nesses nossos episódios que às vezes o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Mas no domingo de Páscoa em especial, eu gosto de pensar que tem um ar de querigma ali já. O anúncio. É um anúncio. Aliás, desculpe dizer, o anúncio fundamental. Certo? Então, assim, quando a primeira a ver, né, ela vai e conta aos discípulos, eu vi o Senhor. Então eles vão correndo, né? Até diz o texto que aquele que Jesus amava chega primeiro do que Pedro, né? E movidos por aquele amor é que nasce o anúncio, né? Então, quando cada vez que Jesus aparece, cada vez que eles se encontram com Jesus, aquele encontro é que causa a conversão. Então, só quero pegar de novo os dois correndo, Pedro e João, né? João chega mais cedo, ou mais rápido, no sepulcro, porque diz que Pedro, João muito amava. Então, o amor nos faz, é o cântico dos cânticos, né? Nos faz correr com pressa. Só que ele não entra para esperar Pedro e confirmar que o Senhor ressuscitou. Por isso que na fé cristã católica, eu creio, nós cremos, é inconcebível os elementos que definem a Igreja do Senhor, una, santa, católica, apostólica, sucessão dos apóstolos, o primado de Pedro, a Escritura. Eu não posso me rebelar e entender que aquele que ocupa a cátedra de Pedro, aquele que vive o munus, a missão de sucessor de Pedro, com o ofício de ser primeiro entre os irmãos, eu não posso me rebelar. Então, se eu me sinto cristão católico e não reconheço aquele que se assenta por vontade divina, e mais, eu não devo só reconhecer, eu devo amar quem está sentado na cadeira de Pedro, alguma coisa está errada na sua fé católica. Tem algum desencontro aí que precisa dócil e obedientemente ser reeducado, ser reorientado. São Dom Bosco vai dizer as 3 brancuras, uma que deve ser adorada, que é a Eucaristia, a segunda e terceira que devem ser veneradas e amadas, Nossa Senhora e o Papa. Então, são elementos que... Então, João, por isso que eu quis... João corre porque ama, afoito, né? Mas ele para, espera Pedro entrar e confirmar: o Senhor ressuscitou. E também o que ele falou, desculpa, Dodô. Ele falou de João que tem que ser valorizado, e o Papa Francisco está insistindo com isso. As testemunhas da ressurreição, mulher. No Evangelho do domingo, Marta fala o que Pedro disse: eu creio firmemente que tu és o Messias. Nosso Senhor já valorizava as mulheres e o evangelista João dá essa ênfase. Então a igreja é feminina, o Papa Francisco diz. Então a mulher não pode ser vista com nenhum tipo de competição e com nenhum tipo de inferioridade. Na fé cristã não há espaço para machismo, para misoginia, para depreciação do feminino. Não, em hipótese alguma. A nossa igreja é mãe, é mestra. Então
ver João fazendo isso e Nosso Senhor também fazendo isso, entregando à mulher a graça. Por isso que ela vai ser a apóstola dos apóstolos, né? O Papa Francisco, inclusive, torna o dia dela, 22 de julho, julho, como festa. Antes era memória, como festa. Ele torna isso. Então, acho que só retornando o que eu comentava, raciocínio. É a questão da conversão, certo? Então, assim, a Páscoa, ali no dia do sábado, a gente tem a ocasião da festa. E na festa, você tem um extravasamento enorme da alegria, né? E aquela alegria que vai acompanhar a gente ao longo dos 50 dias da Páscoa, aos poucos, ela vai se transformando naquilo que é a luz da fé. E você vai, ao longo dos domingos da Páscoa, experimentando a conversão a partir de personagens. Então, os vários encontros de Jesus, inclusive aqueles em que deixa João é mestre em fazer isso, né? Então, assim, até mesmo Lucas nesse ponto cede, porque quando ele relata lá os discípulos de Emaús, ele dá o nome de um e não de outro, certo? Que é para justamente você sentir-se parte daquela cena. Então, quando você pensa nos vários encontros que a Páscoa vai promover, nas várias oportunidades em que as testemunhas vão literalmente ver o Senhor ressuscitado, o Senhor glorificado, esse é o ponto em que a fé se transforma em esperança e em atitude. Então nós não podemos nos calar diante da Páscoa. Com uma sentença muito clara, nós não podemos nos calar diante da Páscoa. Daí eu acho incrível a iniciativa que foi menção honrosa, né? Um Jacinto, de fazer a procissão Teresina Ressuscita com Cristo. Lógico que o nosso povo já acompanha há décadas a procissão do Senhor morto. Tem o seu valor. Mas dizer que ele ressuscitou e fazer que uma cidade inteira se una para dizer ele está vivo, ele vive, ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre ele, isso é uma confissão de fé que tem o poder de mudar a comunidade local. Então aqui o mundo espiritual, a nossa fé, toca a realidade da vida, do que nós vivemos no dia a dia, do que nós vivemos no nosso trabalho, nas nossas famílias, na nossa casa e até mesmo no íntimo de cada um de nós. É quando a gente vai se permitindo, quando a gente realmente permite abrir os olhos e perceber que a Páscoa não acontece só para aquelas testemunhas do passado. Elas estão ali para fazer com que a gente creia. Mas esse encontro, ele tem que acontecer diante dos teus olhos, meu irmão, minha irmã. Entenda? Se você não vê por si, é muito mais difícil de crer. Aí vem o São Tomé, não é? Dizendo, mostra-me a tua mão, os teus lados. Você é feliz? Tomé, quer dizer, eu lhe mostrei, né? Mas agora imagine os que não vão ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, a partir desse encontro pessoal com Deus, aí nasce a relação, aí nasce o diálogo, e aquela alegria, aquele extravasamento enorme da Páscoa, vai aos poucos, como posso dizer, canalizando no anúncio. Então, quando a igreja for nascer, já nasceu lá no lado de Cristo na cruz, mas quando o Espírito vier a tornar aquela igreja uma igreja de saída, uma igreja de anúncio, lá no Pentecostes, é porque esse encontro já aconteceu. Então, meu irmão, minha irmã, te convido, nessa semana de 2023, acho que já tá chegando o momento da nossa mensagem, não é? Eu acompanho. Te convido, meu irmão, nesse ano de 2023, a deixar-se, de fato, encontrar com Jesus ressuscitado. Viver a Semana Santa é fantástico. Se a gente puder viver a cada domingo, excelente. Se você pode viver ao longo dessa semana em específico, procure um jeito, ou na cidade onde você vai viajar, ou na sua própria casa com os seus familiares, ou na comunidade, nas celebrações da sua paróquia, da sua diaconia, da sua área pastoral. Procure uma forma de viver essa realidade, não só no eu creio, mas no eu creio, nós cremos. Quer dizer, porque todo mundo acredita, porque tem testemunha, porque alguém antes de mim acreditou e me transmitiu essa fé, eu sou capaz de me encontrar com Deus. E a partir dali anunciar essa fé para os outros. Então, quando
essa realidade se desvela diante de nós, aí começa a nascer as vocações. E nós estamos no ano vocacional, certo? Sim. Então, assim, precisamos de santos sacerdotes, precisamos de santos casais, precisamos de santas crianças, de santos idosos, religiosas. A igreja precisa cada vez mais pedir ao Senhor ressuscitado, fazê-la cada vez mais santa. Somos todos um corpo só. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós já somos santos pela santidade que vem dele. Mas quando nós pedimos e fazemos com que esse encontro realmente aconteça, aí não tem pareia não. Aí o anúncio se torna um motivo de conversão de outros. E aí a gente vai ver as N passagens lá dos Atos dos Apóstolos em que Pedro ia e se convertia 3.000, batizava todo mundo naquele mesmo dia. Hoje, lógico, não, guardadas as proporções, não é assim, né? Mas se nós pensarmos que a igreja é um todo, imaginemos quantas pessoas só os padres de Teresina conseguem batizar ao longo de um ano. Saiu agora o censo da Santa Sé, o aumento dos católicos, esse censo ele faz na perspectiva de números de batizados, que anualmente nós temos que mandar para a Santa Sé, né? Quantos batizados, Eucaristias, Crisma, e a partir desse censo eles conseguem entender se há uma evolução ou não. Então houve essa... E aí a gente pensa que era um ato muito grande batizar 3.000 pessoas. Se nós pensarmos só na realidade do Brasil, 3.000 é fichinha. Café pequeno. Então, assim, acho que já fez isso. Tá vendo? Então que nós tomemos como missão nossa, tá certo? Encontrar com o Senhor ressuscitado. Anunciá-lo, testemunhá-lo, receber o testemunho e passar adiante. Eu mesmo recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Eu quero enfatizar o que ele nos doou. Páscoa não é só aquele evento místico, sobrenatural em Cristo. Páscoa em nós, e em qualquer lugar e ambiente que estejamos, e em qualquer vocação que nos encontrarmos. A Páscoa deve acontecer, onde quer que estejamos. Depois lembrar, pode ser um novo tema depois, que há duas leituras da Páscoa e do Pentecostes. A leitura de João, que tudo acontece num dia só. O Senhor ressuscita e o Senhor então lança, sopra sobre ele o Espírito Santo. Ali se deu Pentecostes em João. É um dia grande, um dia só. E a igreja pega o fruto da pesquisa de Lucas e que faz coincidir as datas, Páscoa com a Páscoa judaica e Pentecostes nosso, a descer do Espírito Santo, com a festa que é judaica, que é a festa da fartura, né, da bênção. Então nós temos para Lucas o dia da Páscoa, da ressurreição, e 50 dias depois o dia de Pentecostes. Na tradição litúrgica e na prática é esse modelo que a igreja trouxe, que traz até hoje, né? Mas ambos, tanto João como Lucas e os demais sinóticos, tratam desses dois momentos. João, um dia só, e em Lucas especificamente 50 dias. Sim, só isso porque é bem pessoal, né? Mas, Adriano, para depois a gente dar a palavra final para o padre, né? Você que vai seguir aí, né, na vocação do matrimônio. Ele está aqui com a aliança brilhando. Até casa em evidência. Vocês por acaso verem uma luz aí. É a aliança do Adriano. Mas assim, que resposta, né, nós podemos dar em meio à sociedade que a gente vive, que o capitalismo está por cima, né? E aí a gente vê muito, né, a Páscoa sendo vista como o coelhinho da Páscoa, né, dentro das casas. E nessa oportunidade que a gente tem aqui de entrar dentro das casas das pessoas que estão nos assistindo, o que a gente pode dizer para os nossos filhos, né? Como que a gente pode trazer o real sentido da Páscoa para as nossas crianças, né? Então, a primeira questão a respeito disso o mundo ele tem os seus discursos próprios, tá certo? E nós, enquanto cristãos, ressalto aquilo que já foi comentado, assim como a luz da vela do Círio Pascal. Dom Jacinto, quando ele se despediu da função de arcebispo de Teresina, né? Ou melhor, da função de administrador apostólico,
foi já nesse dia 25 de fevereiro. Ele disse assim, a pergunta que eu lanço é... Lindo aquilo. Lindo. Não é? Como que nós vamos fazer para que as pessoas Transmitir a chama da fé para as futuras gerações. acreditem no futuro? Como que nós vamos fazer para transmitir? E essa pergunta, deixa eu ver se... O Papa Paulo VI já encarou quando escreveu uma exortação chamada Evangelii Nuntiandi, certo? E ali tem uma frase fantástica que eu gosto e quero trazer, que é a de que o mundo tem os seus mestres. O mundo tem seus mestres. Mas nós temos as testemunhas, certo? E o Papa Francisco encarou também na sua exortação Evangelii Gaudium. Então, como que nós vamos conseguir mostrar para as nossas crianças? Que é o futuro da fé. Primeira coisa, a Páscoa não é de cara amarrada. O Papa tem insistido muitas vezes nisso. Embora ele celebre com aquele semblante bem Austero. Concentrado, fixo no que faz. Mas a fé não é morna. Não é fria. Nosso semblante é um semblante de alegria. Então, a partir desse momento em que as crianças sentem a nossa alegria, a partir do momento em que as gerações que vêm sentem a nossa disposição de estar ali, e isso começa com gestos simples. Como, por exemplo, não estar olhando no relógio toda hora para ver se a vigília pascal acaba. Só um exemplo. Mas para dizer assim, quando se vê, olha, a gente se sente bem aqui. Quando a igreja se torna mais do que uma igreja, mais do que um templo, se torna uma casa. Quando Jesus deixa de ser uma pessoa a ser temida, mas também alguém a causar fascínio. E aí vem fascinante e tremendo, né? É assim que se vê o amor. No amor ninguém está seguro, mas ao mesmo tempo a gente tem coragem e aposta. A gente tem coragem e entra, né? Então, a partir do momento em que se sente que aqui é um lugar em que Jesus é um amigo e que a igreja, a comunidade que nos ampara, ela não só é testemunha da nossa história. E aqui eu falo essas coisas aqui, mas eu tô olhando para mim mesmo e lembrando da minha infância, padre, porque eu, criança, cheguei lá na igreja e tinha muitas idosas que já vinham, já acompanhavam e diziam: ó, o meninozinho lá vai servir a missa bonitinho. Elas hoje já não estão mais aqui nesse mundo. Acredita? Já partiram. Assim como outras crianças que hoje estão lá na igreja, eu olho e digo assim: olha, estão começando no grupo de coroinhas, onde eu comecei um dia. Os jovens para quem eu falo, digo a mesma coisa. Olha, um dia eu estive sentado nessa cadeira aí. Hoje eu estou falando aqui. Então, o testemunho, a fé, ela se propaga, diz Bento XVI, certo? Não por proselitismo. Sim, ele fala ideia. Mas por atração. A resposta que o católico pode dar ao mundo é esta: por atração. Você não vai conseguir convencer ninguém com tantos conceitos e teologia e teoria que eu e o Padre Fábio aqui desdobramos nesses nossos episódios. Mas você vai conseguir com certeza converter alguém se ela sentir que a tua fé te faz melhor. Ele falou muito bem nisso. A fé é o encontro com a pessoa e não com um código de normas. O código de normas é importante, mas o start é encontrar-se com o Senhor. E vendo os outros que eu me encontrei com Ele, esse testemunho vai de fato levar à conversão e à mudança de vida e ao encontro desse que é a fonte de nossa alegria. Nossa igreja é uma igreja de encontro. De encontro, exatamente. E que vai ao encontro. Não espera o encontro, sabe? Sai, tem que ir. A gente até se encontra, lógico. Cada um de nós tem os seus momentos de encontro próprio com Jesus. Aí tem sacramentos, tem as formações, tem encontro de jovem, encontro de casais, enfim. Mas o verdadeiro encontro é aquele que a gente ainda vai. Porque quem tem a experiência de ser missionário sabe o que eu digo. Na hora que você chega na casa de uma pessoa e que você está na responsabilidade de, em tese, passar a palavra
e ver que aquilo é tão maior do que você e que você é um simples instrumento daquela graça, e depois a pessoa vem dizer aquilo para você, olha, naquele dia aquela palavra fez diferença, foi diferente para mim, fez diferença na minha vida. Às vezes é a história de alguém, às vezes é um programa como esse, né? Um episódio como esse, às vezes é uma homilia, às vezes é um texto que o Papa escreveu, às vezes é um conselho, às vezes está na nossa terapia, nas nossas terapias psicológicas, enfim. São N fontes, mas o ponto fundamental é este, né? Então, quando a mensagem encontra esse coração aberto, esse encontro, ele causa a necessidade de ir ao encontro. Não como um fardo, mas como uma vontade de repassar algo que eu recebi de muito precioso. É ganhar um ovo de Páscoa e dividir, entendeu? Eu espero ganhar um também. Eu, como mensagem, só posso dizer Feliz Páscoa a todos. Essa iniciativa tem a vida longa e feliz. Contudo, quando estivermos lá no topo, felizes, porque nós fomos ao encontro do Senhor, nós tenhamos aquela imagem de Santo Inácio na gruta de Marrença. Santo Inácio estava feliz porque tinha entendido como discernir os espíritos. Estava feliz porque havia encontrado. O Senhor bateu no ombro dele e disse: lembra-te, Juveci. Lembra-se, Mateus, Adriano, Fábio. Você que está em casa, lembre-se, não fostes vós quem me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Meu abraço. Caraca. Recebo como... Depois dessa. Cara, eu... E falo em nome do Joveci com toda a certeza do mundo que, assim... Sendo esse episódio, esse especial de Semana Santa, é um marco, né? O nosso primeiro especial de Semana Santa, o nosso primeiro projeto de comunicação, nosso primeiro ato catequético, digamos assim, mais ousado, digamos assim. Fico feliz em recebê-los. A gente costuma dizer que a gente reconhece, né, das pessoas que a gente acolhe, das pessoas que a gente recebe aqui, sempre fica um pouco daquilo que as pessoas trazem, e a gente consegue identificar que a igreja é uma grande família, né, com vários irmãos, né? E fico feliz demais de recebê-los, feliz de dividir esse momento com vocês, com você, meu amigo. E é bonito saber que Deus nos acompanha. É bonito saber que Cristo de fato ressuscitou e Ele é presente conosco, né? A gente, essa fala de que não é Cristo que... Não somos nós que encontramos, mas Ele que nos encontra, Ele que nos escolhe. Digo que foi uma resposta para nós nesse episódio. Espero que seja também um testemunho de fé para você que acompanha, para os nossos convidados, e que a gente siga aí firme, anunciando o nosso propósito e, claro, vivendo bem essa Semana Santa, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que aquilo que nós conversamos, aquilo que a igreja nos trouxe, ela possa servir de alimento para você, que você possa viver muito bem esses dias que virão. Você vai acompanhar e vai vivenciar todos os dias, para que no domingo, quando a gente puder entoar ali, já no sábado entoar o aleluia, a gente possa também com alegria testemunhar e anunciar nossa fé. É isso. É isso. Obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. E muito obrigado a vocês, Padre, Adriano. Eu digo com toda certeza, as palavras do Mateus são exatamente tudo aquilo que eu sinto, né, na noite de hoje. Muito feliz por tudo que a gente partilhou aqui. Tenho certeza que Deus fez muito, não só em mim, no Mateus, mas em vocês e em todas as pessoas que estão em casa.
E é isso, gente. Muito, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo especial, que vai ser quando? Não sabemos. Deus vai colocar no nosso coração, no seu coração, você vai nos cobrar e a gente vai trazer para você muitas coisas legais. Obrigado. Vamos a encerrar com a bênção do Padre. Uma feliz e abençoada Páscoa. Gratidão pelo convite, pela parceria. Aos que estão aqui no backstage, o Diego, a Thaís, a Cássia Letícia, muito obrigado. Também ao Davi, que nos acolheu, a sua esposa Tamires, a sua noiva, né? A Thaís, a esposa chama Leilane. Fala todo mundo aqui. Sim. Enfim, muito obrigado a todos. Que o bom Deus os favoreça, os abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço. Amém. Viu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do nosso especial Semana Santa Dom Podcast. Esperamos de verdade que tenha sido muito construtivo e que a partir de hoje vocês tenham um olhar ainda mais especial para a Semana Santa, né? Que a Semana Santa ela possa ter um gosto novo, se algo foi realmente construtivo para você aqui. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar o link para que você tenha acesso às obras que nós preparamos para você, para ser aquele auxiliar na sua oração diária, tá? E espero que você tenha realmente esse novo olhar e até a próxima.